Nós estamos falando então sobre o dilema das redes, como viver com integridade no mundo digital. E o tema de hoje é o dilema das informações falsas. E é claro que informações falsas já existiam muito antes da internet e das redes sociais. Mas a gente precisa entender que a partir das redes sociais elas se tornaram muito mais comuns. Agora, num mundo onde qualquer pessoa pode postar qualquer coisa na internet, fake news, notícias falsas estão cada vez mais comuns. E não só isso, elas também se espalham de uma forma muito mais rápida, o que traz um efeito psicológico interessante. Imagine, por exemplo, comigo. Você recebeu uma notícia que você ficou meio desconfiado se era verdadeira ou não. Mas daqui a pouco você recebe ela de novo por um outro contato seu no WhatsApp. Daqui a pouco novamente, daqui a pouco novamente, daqui a pouco alguém posta a mesma notícia num grupo que você participa. Daqui a pouco alguém posta essa mesma notícia no Facebook. Com o tempo isso vai criando um efeito psicológico em você. Bom, se está tanta gente falando disso, deve ser verdade. E daqui a pouquinho você mesmo está compartilhando isso. Então você precisa entender que a partir das redes sociais as notícias falsas se tornaram muito mais comuns e se espalham com muito mais frequência. Tanta frequência que elas parecem verdadeiras. Além disso, a gente precisa comentar que no momento em que nós vivemos, as notícias falsas se tornaram ainda mais perigosas, porque nós vivemos uma pandemia. E às vezes, fake news podem fazer diferença entre vida e morte e nos desunem no momento que nós mais precisaríamos de união. Deixa eu dar para vocês, por exemplo, alguns exemplos reais de fake news que aconteceram durante a pandemia para você ver o quanto elas são perigosas. Estão enterrando caixões vazios. Essa foi uma notícia falsa que circulou no WhatsApp em meio ao colapso do Amazonas. Um vídeo com pessoas abrindo caixões com pedras dentro. O que ninguém falou, é claro, que esse vídeo era de 2018, muito antes da pandemia. E agora imagina a sensação ruim, ou melhor, o problema que isso pode causar com as pessoas em meio ao colapso, acreditando que a situação não é tão difícil assim quanto está se falando. Dá para imaginar? Uma outra notícia falsa. Termômetros infravermelhos causam doenças cerebrais. Começou a circular uma ideia de que esses termômetros para medir temperatura de infravermelho poderiam até matar neurônios. Talvez não seja a melhor medida sanitária que nós temos, mas ela pode ajudar muito a limitar o acesso de algumas pessoas em locais fechados. Agora você imagina se diante dessas notícias as pessoas começam a se recusar a participar dessa aferição. Outras duas que me preocupam ainda mais. Vacinas podem inserir microchips em vacinados. Ou ainda, vacinas alteram o DNA humano. Olha, todo virologista, pesquisador, cientista sério e comprometido da nossa época, todas as organizações sanitárias de respeito têm dito que as vacinas serão uma das nossas melhores armas na pandemia. Aliás, já estão sendo. Agora você imagina como esse tipo de notícia falsa que já foi desmentida pode prejudicar a população. Se as pessoas massivamente se negarem a serem vacinadas, nós teremos sérios problemas e muito mais mortes. Então, perceba como notícias falsas podem prejudicar a nossa vida, mas não é só ali, não é só na internet. Notícias falsas também podem prejudicar a nossa vida no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida familiar, na nossa amizade. E se nós percebermos bem, elas podem estar muito mais presentes do que nós podemos imaginar no primeiro momento. Por isso, nessa mensagem, nós vamos responder a seguinte pergunta: como viver com integridade num mundo onde a mentira se tornou comum? E eu queria que você me emprestasse alguns minutinhos do seu tempo para você ver o quanto esse tema é atual e o quanto ele pode fazer uma diferença enorme na sua vida e nas pessoas que estão ao seu redor. Bom, para nós vivermos com integridade nesse mundo onde a mentira se tornou normal, nós precisamos colocar em prática pelo menos 3 princípios. Vamos lá? O primeiro compromisso é muito claro, o compromisso de não mentir. Deixa eu explicar isso para você. Tem um versículo muito interessante na Bíblia onde Jesus diz o seguinte: pois vocês são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele está falando para um grupo de religiosos da época. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Se você não acredita na existência do diabo, é um pouco cético, não se prenda nesse detalhe. O que Jesus está dizendo aqui é algo muito importante.
que toda mentira tem a sua origem maligna e que por causa disso toda ela se torna danosa. Sabe por que isso é importante? Porque todos nós sabemos de alguma forma que a mentira é errada. Se a gente fosse fazer uma pesquisa, eu acredito que todas as pessoas diriam, não, a mentira é errado. Ninguém falaria que a mentira é uma coisa certa, correto? Agora, nós temos uma tendência séria de achar que a mentira se torna justificável em alguns momentos. Por exemplo, mentir é errado, claro. Mas, por exemplo, não falar para o meu cônjuge que eu fiz um gasto exagerado, esconder um gasto dele, bom, isso não é tão errado assim, porque se eu falar vai dar briga, e entre a briga e a mentira, bom, eu acredito que a mentira até seja um pouco melhor, pelo menos a gente evita a briga. Ou talvez a gente ache que, por exemplo, no nosso relacionamento com os nossos filhos, em alguns momentos a gente pode ter algumas pequenas mentiras, afinal de contas é para proteger eles. Talvez no nosso ambiente de trabalho a gente acredite que mentir seja errado, mas é para se livrar de um cliente chato, para conseguir uma vantagem com um fornecedor ou algo do tipo, uma mentirinha talvez não é tão ruim assim. E o que Jesus está falando aqui é exatamente isso. Toda mentira, por menor que pareça, ela tem uma origem maligna e por isso ela é danosa, sim, mesmo que você não perceba. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do casamento. Eu já vi muitos casais escondendo coisas. Inclusive esse exemplo que eu acabei de dizer para você, o marido ou a esposa escondendo gastos do seu cônjuge. Sabe o que acontece? Praticamente todos os casos o cônjuge descobre, se não toda a mentira, mas uma parte dela, ele descobre. E o problema de quem percebe uma mentira é que nunca vai saber o final dela. O sentimento de quem descobriu uma mentira é o seguinte: poxa, se ele estava me escondendo isso, ou ela estava me escondendo isso, o que mais está me escondendo? Você não sabe o final da mentira. Por isso, toda mentira, mesmo que seja pequena, ela traz uma semente da desconfiança. E especialmente no relacionamento do casamento, em todos os relacionamentos, mas especialmente no casamento, a desconfiança abala o casamento como um todo. A confiança é um dos pilares mais importantes do casamento. E eu já vi muitas vezes casais se distanciando por causa de pequenas mentiras e inclusive alguns deles que chegaram ao ponto do divórcio. Então cuide, mesmo pequenas mentiras podem destruir seu casamento. A rainha Vitória, que ficou famosa na história, disse que uma vez ela recebeu um conselho valioso de um de seus conselheiros. O conselho era o seguinte: no casamento, os segredos são mais perigosos do que as discussões. Lembre disso, no casamento, os segredos são mais perigosos do que as discussões. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre relacionamento agora de pais e filhos. Susan, a minha esposa e eu, nós temos vários erros. Eu não quero deixar a impressão de vocês que nós somos perfeitos. Mas a gente fez um compromisso muito legal com os nossos filhos. Nós decidimos que nós nunca mentiríamos para eles. E isso muitas vezes nos deixou numa situação difícil. Por exemplo, quando a gente vai levar eles para um exame de sangue e eles perguntam: vai doer, papai? Vai doer, mamãe? Bom, nós temos um compromisso de falar a verdade. Então o que a gente responde? Vai doer. Mas é uma picada que dói, que passa logo. Dói, mas passa logo. Ou em outros momentos a gente também ficou em situações difíceis, quando, por exemplo, eles perguntaram: mas o Papai Noel existe de verdade? E agora? A gente tem um compromisso de não mentir com eles. O que a gente falava? A verdade. Bom, filho, filha, o Papai Noel era uma pessoa que existiu há muito tempo. E que na época do Natal ele presenteava pessoas. Depois essa pessoa faleceu e as pessoas fizeram uma brincadeira. Então no Natal elas dão presentes umas para as outras e dizem que foi o Papai Noel. Você entende isso? Ah, entendo. E vamos adiante. Mas você sabe o que isso aconteceu no decorrer dos anos? Nós estamos construindo um relacionamento com os nossos filhos de muita confiança. Hoje eles têm uma segurança muito grande naquilo que a gente diz. Se a gente tivesse falado que o exame não dói, eles iam ter descoberto logo, iam sofrer do mesmo jeito, mas a confiança ficaria abalada. Poxa, o papai falou que não ia doer. Dá pra entender? Eu acredito firmemente hoje que as crianças não precisam de mentiras. Elas precisam de que nós dosemos a verdade. Que a gente fale a verdade de uma maneira que elas consigam entender e numa dosagem que elas consigam assimilar.
E além de nós criarmos uma relação de confiança, se nós fazemos isso, nós estamos também preparando elas de uma maneira melhor para a vida. Pensa nisso. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre o ambiente de trabalho, tá ok? Me diga uma coisa, a mentira é realmente necessária? Quando você está numa situação onde você se sente tentado a mentir para um cliente, um fornecedor ou qualquer que seja, não existe nenhuma forma de você lidar com aquela situação falando a verdade. Sabe, eu posso apostar que sim, que existem maneiras de você falar a verdade e lidar com aquela situação de uma forma boa. Faça esse exercício. Antes de aplicar qualquer mentira, por menor que seja, se pergunte, não existe nenhuma forma de eu falar a verdade que também vai resolver a situação. E eu acredito que você vai achar caminhos. Ah, Jorge, mas nem sempre eu minto porque eu quero. Às vezes alguém me pede, às vezes é o meu patrão que me pede. Bom, isso é uma situação bem delicada. E, aliás, se você quiser conversar comigo de forma individual, eu quero muito te ouvir. Eu sei que isso são situações delicadas. Mas agora eu poderia dizer para você algo que é bem importante. Eu já vi casos de pessoas que sentaram com os seus superiores e disseram, olha, eu estou comprometido com a empresa, eu quero fazer que isso aqui dê certo, eu visto a camiseta, eu estou junto no que vocês precisarem, mas mentir vai contra a minha ética e eu gostaria que você não me pedisse para fazer isso. E eu posso dizer para vocês que todas as pessoas que eu vi que tiveram essa conversa de uma maneira tranquila e franca, eu até hoje não ouvi nenhuma que foi demitida. Pelo contrário, as pessoas que fizeram isso que eu conheço, elas não só resolveram o problema, como elas também ganharam confiança do seu superior. Afinal de contas, se o fulano não mente para mim, não mente para os outros, ele também não vai mentir para mim. O patrão pensa isso. Pense se isso talvez não seja uma possibilidade para você. Talvez nesse momento também você esteja dizendo, ah, Jorge, mas mentir é uma coisa, omitir é outra. Não. Deixa eu aplicar para você uma frase do livro O Monge e o Executivo, um livro que inclusive algumas pessoas da nossa comunidade estão lendo. Diz assim, ó, mentira é qualquer comunicação com a intenção de enganar os outros. Omitir informações ou esconder pedaços da verdade podem ser considerados pequenas mentiras socialmente aceitáveis, mas ainda assim são mentiras. Eu gosto muito dessa definição, ela esclarece muito. Mentira, por menor que seja, aliás, mesmo qualquer comunicação com a intenção de enganar alguém, já é uma mentira. Primeiro compromisso, não minta. Vamos para o segundo? O segundo compromisso é o compromisso de não espalhar as mentiras. Olha só o que nós encontramos em Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Daí Ele vai apresentar uma lista de 7 coisas que Deus odeia. Uma delas é a testemunha falsa que espalha mentiras. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Ou seja, Deus não só odeia aquela pessoa que constrói as mentiras, mas também aquele que as espalha. Espalhar mentiras já é algo abominável para Deus. Sabe, entenda o seguinte, Deus é um Deus da verdade. Toda a mentira procede do mal. Quando você espalha a mentira, você está aumentando o alcance do mal sobre o mundo. Então, se a gente quer viver com Deus, se nós queremos realmente sermos seguidores de Jesus, o nosso compromisso com a verdade tem que ser tão grande, não só a ponto de nós não mentirmos, mas também de nós não espalharmos as mentiras. Por isso, eu queria sugerir para vocês 3 exercícios. Primeiro, quando você recebe uma notícia, antes de espalhá-la, confira canais de comunicação. Sabe, por exemplo, você recebeu uma notícia, você não está certo se aquilo lá é verdade, antes de passar para frente, abre pelo menos 3 sites da internet que lidam com notícias. Esses sites têm jornalistas ávidos por boas reportagens. Se for algo realmente verdadeiro, vai estar em alguma dessas páginas. Se não tiver em nenhuma, possivelmente é uma notícia falsa. Não passa adiante. Outra coisa que você pode fazer é conferir um contraponto. Você ouviu uma notícia sobre tal assunto. Confere se não tem alguém falando o contrário. Ouve os 2 lados. Isso é muito importante. E se você me disser, ah, Jorge, mas eu não tenho tempo de ficar conferindo, olhando o contraponto, então me desculpe, mas então você também não pode ter tempo de espalhar essas notícias. E, aliás, eu até diria o seguinte para você. Se você ficou na dúvida se é verdade ou não, não espalhe. Se ficou na dúvida, não espalhe. É melhor, então, não repassar a mensagem. Nós precisamos, sim, ter um compromisso de não espalhar as mentiras. Tá joia? Bom, mas são 3 compromissos, lembra? Tem mais um, e eu acredito que é o mais importante.
o compromisso de ter discernimento. O que é discernimento? Discernimento, de acordo com o dicionário, é a capacidade de avaliar com bom senso, diferenciando o bem do mal, o certo do errado. Então, o discernimento é a capacidade de você avaliar uma situação, um pensamento, um movimento, uma pessoa e conseguir diferenciar certo do errado, verdade da mentira, o bem do mal. Essa é a ideia do discernimento. E isso é uma das coisas que mais falta para as pessoas nos dias de hoje. Você sabe por quê? Porque, em geral, nós tentamos ter discernimento com os critérios errados. Por favor, presta atenção nisso aqui. Jesus, ele ensina o seguinte em Mateus 7. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus está falando da existência de pessoas, ok? Que apesar de falar sobre Deus, na verdade são mal intencionadas. E Jesus dá uma característica muito importante para elas. Olha só, são lobos vestidos em pele de ovelhas. Ou seja, quando você olha para eles, não parece que é uma ovelha. Aliás, parece que é uma ovelha, mas na verdade é um lobo. Eu queria que você entendesse o seguinte. Existem dois tipos de mal. O mal que parece com o mal. Mas esse mal engana pouco. Posso dizer para vocês que ele só engana as pessoas fracas ou aquelas que estão muito desatentas. O mal mais perigoso é o mal que parece com bem. A gente pode dizer que o mal não costuma ter aparência de mal. Ele parece ser bom. Mas, vamos ler mais um pouquinho. No mesmo capítulo, Jesus diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha só, Jesus está falando que essas pessoas, elas dirão coisas boas, elas realizarão coisas boas, mas ainda assim são pessoas comprometidas com o mal. Com isso, deixa eu dizer para você de uma forma muito clara: nós não podemos identificar o mal pela sua aparência, nem pelo seu discurso, nem pelas suas realizações. Segura essa informação, aguenta mais um pouquinho e continua atento. Qual é o critério certo, então? Jesus vai dizer, mesmo capítulo: assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Na linguagem bíblica, frutos se diz respeito a qualidades de caráter. Então a primeira maneira de nós realmente diferenciarmos o bem do mal, o certo do errado, é através do caráter. Essa pessoa, ela pode ter um discurso bonito, obras bonitas, pode ter uma boa aparência, mas ela tem caráter. Ela faz o que prega. Como é que ela trata os seus filhos? Como ela trata sua esposa, seu marido? Como ela trata seus vizinhos? Ok? Segundo critério, obediência a Deus e a seus princípios. Ou seja, você quer saber se uma coisa é boa mesmo? Me diz uma coisa. Essa coisa vai na direção dos valores do Evangelho? Vai na direção dos princípios de Deus, dos princípios de vida que Deus estabelece? Se sim, é uma coisa boa. Se não, não. Ok. Então, resumindo, a gente pode dizer que o mal não pode ser identificado pela aparência, nem pelo discurso, nem pelas realizações. Mas o mal é identificado pelo seu caráter e obediência a Deus e aos seus princípios. Agora, eu preciso falar com você uma coisa muito séria. Vamos aplicar isso? Se a gente aplica esses critérios, eu vou dizer algo para você. Maçonaria, espiritismo, superstições de qualquer tipo e benzimentos não passam por esse critério. Sabe por quê? Porque tem princípios seríssimos que vão na direção oposta do Evangelho e dos princípios de Deus. Jorge, mas são pessoas que fazem coisas boas, que falam coisas boas, parece algo bom. Mas lembra que não são esses os critérios para a gente identificar o mal, porque o mal pode parecer ser bom, pode falar coisas boas, pode fazer coisas boas, ajudar as pessoas e ainda assim ser mal. Mas esses movimentos, garanto para você que existem pontos onde eles vão exatamente contra os princípios de Deus revelados na Bíblia. Eu não tenho agora tempo para tratar ponto a ponto. Se você tem alguma dúvida sobre algum desses que eu comentei agora, você pode me procurar em particular e eu realmente vou tirar um tempo precioso para te explicar isso com calma.
Esse critério de Jesus também nos ajuda a nós lidarmos com pessoas, com lideranças, inclusive líderes religiosos. De repente vai ter um pastor, um padre ou um youtuber aí que vai ter uma aparência boa, falar coisas boas e fazer coisas boas. Mas mesmo assim é um lobo vestido em pele de cordeiro. Como é que você vai saber? Pelo seu caráter. Mas como é que eu vou saber se tem caráter ou não? Convivendo. Convivendo ou com a pessoa ou com pessoas próximas dela. Por isso eu queria fazer um alerta. Não dá pra gente ter esse tipo de convívio e relacionamento através de redes sociais e YouTube. E algo que é muito importante que nós entendamos. Nesse momento, a gente está participando de mensagens online como essa, de cultos online, como nós inclusive temos, mas a gente precisa entender que isso nós estamos vivendo a caráter provisório por causa de uma situação sanitária pontual. A partir do momento que for possível e seguro voltar para os espaços presenciais, nós precisamos voltar para os espaços presenciais. Isso é muito importante que você entenda. Tá joia? Por quê? Porque senão a gente não vai ter convívio com esses líderes. E se não tem convívio, a gente não consegue averiguar o caráter e a gente pode estar sendo influenciado por uma pessoa comprometida com o mal. Pense nisso, tá bom? Nós podemos cultivar uma espiritualidade provisoriamente através das redes sociais e canais de comunicação. Mas assim que possível, nós precisamos voltar para os nossos espaços presenciais. Bom, diante desses critérios de Jesus, revise as pessoas em quem você se espelha. Possuem caráter. Revise as opiniões, posições políticas, movimentos, filosofias em que você participa. Vão na mesma direção dos princípios bíblicos. Avalie. Tenho permitido qualquer tipo de mentira entrar na minha vida? Você tem permitido que mentiras, às vezes pequenas que sejam, tenham entrado na sua vida? Cuidado, todas elas vêm do mal. Posso estar sendo um instrumento para que a mentira se espalhe? O que você acha? Queria convidar você para decidir. Viver o perdão de Deus em Jesus. O que você quer dizer com isso, Jorge? Talvez você tenha sido confrontado e percebido alguns erros na sua vida. Talvez na mensagem de hoje ou nas da última semana. O que você faz? Você pode lembrar que em Deus você tem perdão. E você pode chegar diante de Deus com o coração arrependido e colocar isso diante dele e ser perdoado. Você pode mudar hoje, não é tarde demais. Você pode agora mesmo parar essa mensagem e pedir o perdão de Deus. Você só precisa saber de uma coisa. Para esse perdão ser uma realidade na sua vida, você precisa viver com Jesus. Sabe por quê? Porque o perdão de Deus não funciona do tipo Deus olhando para nós, batendo nas nossas costas, dizendo: ah, tudo bem, dessa vez passa, né? Você nem sabia direito o que estava fazendo. Tá, então tudo bem, dessa vez vai. Não, não é assim que o perdão de Deus funciona. Deus nos perdoa porque Jesus já pagou a consequência do nosso pecado. Entenda, a mentira é algo grave, que ofende profundamente o Deus da verdade. E por causa disso, nós estaríamos sujeitos ao castigo e à ira dele, assim como qualquer outro nosso pecado. Porém, todo o castigo, toda a sua ira já caiu sobre Jesus e ele já pagou, ele mesmo, a conta de todos os nossos pecados. E quando nós cremos nele, quando nós vivemos com esse Jesus, entregamos nossa vida a ele, nós temos o perdão. Se você já vive com Jesus, se ajoelhe, peça perdão de Deus e saia na certeza de que você também tem o recebido. Se você não vive com Jesus, procure ajuda para entender como você pode fazer isso. Eu estou à disposição para te ajudar se você quiser, tá bom? Decida não dar abertura para nenhuma mentira. E decida usar os critérios de Jesus para diferenciar o bem do mal. Gostou dessa mensagem? Ela te ajudou? Lembre que essa é a 4ª mensagem de uma série. E se você não pôde ver as últimas 3 mensagens, elas continuam disponíveis no nosso canal. Eu sugiro que você faça isso. São mensagens de 25 a 30 minutos que podem fazer uma grande diferença na sua vida. Tá bom? Fica então o convite. E se você gostou e essa mensagem foi importante para você, curta, comente, compartilhe. Assim, essa mensagem pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe e que você possa viver com integridade, seja nas redes sociais ou fora delas.